retornando à nossa programação, teremos agora a palestra Comprev Inovação e Futuro, com o palestrante Fabiano Boaro de Souza e Ronaldo Ribeiro, e o mediador João Figueiredo, da ABPEM. O senhor que vai fazer primeiro? Pessoal, bom dia, obrigado aqui pelo convite. Nós vamos falar de um tema muito interessante, que parece pouco importante, mas é extremamente importante para os regimes próprios, que é a questão da compensação financeira. Então, estou aqui com 2 representantes do patrocinador, agradecer também o apoio que vocês estão dando aqui no evento, que é importante. Passamos a palavra aqui para quem manda. Fica à vontade. Pessoal, bom dia a todos. Eu sou Ronaldo Ribeiro, sócio e diretor da Forinfo Sistemas. Estou aqui só para representar a empresa, tá? Na realidade, o especialista aqui é o nosso colega Fabiano. Só estou aqui para agradecer, tá, a DIMP, em nome do Michel, eu não sei se ele está aí, mas a nossa empresa se sente muito honrada de participar de um evento dessa grandiosidade, né? Nós estamos aqui sempre com a intenção de, através da tecnologia, dos nossos sistemas, oferecer sempre os melhores serviços para os nossos clientes. Temos vários clientes aqui no estado do Mato Grosso do Sul e também espalhados aí pelo Brasil afora, graças a Deus. Ok? Então, o nosso intuito aqui é sempre compartilhar e também prestar informações também para colaborar com a gestão do regime próprio, ok? Então, mais uma vez, agradecemos aqui em nome de toda a nossa equipe, a administração da DIMP, e vocês podem contemplar aqui a palestra do nosso parceiro Fabiano Boaro, especialista em Comprev. Muito obrigado. Oi. Bom dia, pessoal. É um imenso prazer estar aqui falando um pouco sobre compensação previdenciária, que até um tempo atrás era um bicho-papão, né? Pouca gente conhecia a compensação previdenciária, e hoje fico aí feliz em ver que, neste exemplo, nós teremos aí 3 apresentações voltadas ao assunto da compensação previdenciária. O assunto que eu procurei abordar aqui é mais chamar a atenção dos valores que muitas vezes nós deixamos ali a desejar, né? Deixamos quieto nos processos de aposentadoria, deixando de fazer esses encaminhamentos, e o quanto isso representa dentro do nosso regime próprio, né? Aqui nós vamos estar falando um pouquinho de toda a trajetória da compensação previdenciária. Quem teve o desprazer em trabalhar com o sistema da compensação previdenciária lá no ano de 2000, né, onde nós tínhamos toda aquela dificuldade de fazer o encaminhamento dos processos, onde nós tínhamos que preencher todas as informações do servidor, muitas vezes com indeferimentos absurdos por conta de endereço, de servidores, enfim, toda aquela dificuldade em estar fazendo o encaminhamento desse processo. Aqui eu peguei uma tela de antes do sistema, né, para quem não teve a oportunidade de trabalhar com o sistema anterior da compensação, onde nós tínhamos que preencher todas as informações de forma manual. Então, uma informação que eu tive vários indeferimentos na época, por conta de endereço de funcionário, do requerimento, era um absurdo, mas
nós tínhamos ali, no passado, uma certa dificuldade em estar fazendo o envio desses processos. E hoje, com a utilização da API, nós temos o pessoal da Forinfo mesmo, que desenvolveu um sistema, o único hoje no mercado, que consome 100% da API. Então, é um sistema que hoje ele trabalha todo de forma automática, com análise dos processos, envio dos requerimentos, tudo de forma imediata, onde o analista do INSS abriu uma exigência, nós recebemos a notificação que tem exigência a estar sendo cumprida, né? Então, muitos municípios que nós conversamos de grande porte ainda faz o trabalho de forma manual e acaba dificultando muito ainda todo esse mapeamento da compensação, né? Então, com a utilização da API, que muitas vezes o pessoal nem sabe o que seria a API, que é uma ponte, né, que vai ligar o sistema previdenciário de vocês com o sistema da compensação previdenciária. Isso nos acaba ajudando muito no dia a dia, né, neste mapeamento e análise desses processos. O que nós escutamos muito dentro das nossas andanças aí nos municípios é que o pessoal não pede a API por conta do valor, que se é um valor excessivo, né, um valor bem alto, mas, na verdade, a API, a partir do momento que vocês assinam um contrato da DataPrev, a API já está liberada para vocês, já está liberada não, né? A API, vocês podem estar solicitando esta liberação e fazendo essa interligação dentro do sistema previdenciário de vocês. Então, a API, uma vez pago o contrato com a DataPrev, não tem custo nenhum. Então, usem e abusem da API, ao invés de estarmos fazendo o trabalho de forma manual, né? Aqui, muitas vezes, o pessoal foca no envio dos processos sem tomar cuidado ali na base da compensação previdenciária, né? O alicerce deste processo, que nós observamos muito, o pessoal fazer o envio desses requerimentos sem estar acompanhando ali o início, a data de criação do regime próprio. E isso vai impactar tanto nos requerimentos que vocês estão cobrando, como também das cobranças que vocês vão estar recebendo de outros regimes próprios ou até mesmo do regime geral, né? Então, o interessante, o ideal e o que nós sempre aconselhamos aos nossos clientes, aos nossos amigos, é verificar a data de criação do regime próprio. Então, muitas vezes o pessoal entende que, a partir do momento que o Instituto passou a receber recursos de contribuição, que é devido à compensação previdenciária. Não necessariamente. Nós temos na portaria 1467, que fala que, a partir do momento que o município criou-se a possibilidade de concessão de aposentadoria e pensão, é aquela data ali, a data que vai estar sendo considerado como parâmetro para a cobrança e recebimento dos valores da compensação. Então, eu peguei um print aqui, da onde o pessoal consegue consultar essas informações dentro do sistema da compensação. Então, vocês vão lá no cadastro do regime próprio, pesquisa pelo município, e ali vocês vão ter a data de criação. Então, qualquer data divergente do que vocês entendem como sendo correto, teria que entrar via GESCOM com um pedido para que verifique, né, a data de criação e que isso altere lá no CADPREV, para que tenha toda a repercussão disso dentro da compensação previdenciária. Um ponto que, como eu disse, nós temos que abrir um pouco ali a mente, não só em enviar esses processos, mas entender tudo como funciona dentro da compensação previdenciária. É muito comum, pessoal, imaginar que a compensação é a devolução de tudo que a pessoa pagou, de contribuições para o regime geral. E, na verdade, não é bem assim. O cálculo é um pouco complexo, né?
onde nós vamos projetar a simulação das contribuições que foi feita para o regime geral e verificar na data de desvinculação das contribuições que teve com o INSS, projetar o valor do benefício se fosse concedido pelo regime geral. Então, nós vamos projetar esta aposentadoria na data de criação, na data de desvinculação, e comparar com os valores que nós informamos no requerimento, que o valor da aposentadoria. O cálculo parâmetro para a compensação vai ser o menor valor. Então, nós projetamos a data da a desvinculação, a concessão no regime geral, comparamos com o último valor, e ali é o valor que nós utilizamos para os recebimentos dos fluxos mensais, os fluxos acumulados. E o que nós deparamos, em muitos casos, antes do sistema vigente agora, do sistema da compensação, no sistema Jabol? Nós temos situações onde, para poder ser considerado o valor do benefício, o sistema do INSS tem que enxergar, dentro do CNIS, todas as contribuições feitas para lá. Caso não encontre a contribuição, utiliza-se o valor médio do benefício pago para o regime geral. Então, houve a contribuição, o sistema do CNIS não localizou, nós vamos utilizar o valor médio. E o que nós deparamos com processos antigos e que até hoje nós estamos recebendo ainda esses fluxos? Uma divergência entre o que constou na CTC e, de fato, no demonstrativo de cálculo do INSS. Então, quando você considera o valor de benefício, normalmente se reduz o valor inicial deste pagamento. Neste exemplo aqui, é um caso, de fato, é um caso de um servidor, onde eu peguei só os históricos das contribuições, da onde constou na CTC do INSS, num total ali de R$11 mil, e um valor médio que foi considerado para o cálculo da compensação. Nós encontramos o valor de 6.474, uma diferença aí de 81% na média do benefício. E isso vai ter um impacto ali na renda inicial desse pagamento. Então, lembrando que considero o menor valor, se eu considerei uma média trazendo o benefício concedido pelo regime geral, ele tem uma redução aqui, e este valor nós levamos aí como fluxo mensal da compensação. Então, o que normalmente nós fazemos quando nós temos um benefício concedido na compensação é verificar todas as informações neste pagamento se foi considerado de forma correta. Para isso, nós temos a questão do CNRPPS, na qual nosso querido João faz parte, temos membros de institutos, membros do Tribunal de Contas, que caberá recurso, isso veio pelo decreto 10.188, desses pagamentos caberá recurso. Então, obviamente, quando o sistema estiver preparado para estes recursos, nós vamos estar levando todas essas questões para o Conselho, para que verifique a data, os valores considerados no cálculo, para que se altere a RMI. Então, vai ter bastante situações desse tipo, para que entendo que caberia recurso para o CNRPPS. Aqui, eu coloquei um slide que nós escutamos muito, a discrepância que existe entre o valor do benefício pago com o valor recebido de compensação previdenciária. Então, de fato, o cálculo da compensação ele é correto, assim, a forma que está sendo considerado, obviamente, só que existe uma diferença aqui. No cálculo que nós concedemos, na época, até muitas vezes por questões de paridade, última remuneração, e desconsiderando todo esse histórico de contribuição que foi feito para o INSS. Então, nós podemos ter casos onde a pessoa contribuiu com o INSS com salário mínimo, um exemplo, entrou no serviço público e conseguiu um salário bem acima, aposentou com a última remuneração, isso
antes da média, né? E quando o INSS vai calcular este benefício, ele vai levar em conta os valores que foram repassados para lá, calcular a projeção da aposentadoria lá, e nos pagar a proporção do tempo, de quanto foi utilizado na concessão da aposentadoria. Então, vamos dar um exemplo que uma mulher tem aposentado com 30 anos de serviço, com 15 anos de INSS, apurado o valor inicial do benefício, o INSS vai custear esta aposentadoria em 50%, que é a proporção do tempo que foi utilizado. Porém, o que acaba acontecendo na prática, o nome que eu coloquei como discrepância entre valores, nós colocamos aqui uma situação de fato de um município onde foi utilizado 10.983 dias como tempo total de aposentadoria. Acho que aqui está mais fácil para mim ver. Tempo no regime de origem, então, tempo de INSS, 1.116 dias, com uma proporção de tempo de 10%. Então, da aposentadoria, nós utilizamos 10% de INSS. Qual o valor do benefício na concessão? 2.798. Então, teoricamente, pensando no contributivo retributivo, teoricamente, nós deveríamos receber do INSS ali por volta de R$ 279, 200 e algumas coisas, se fosse aplicar somente a proporção do tempo. Só que, de fato, nós recebemos de compensação deste requerimento R$ 111. Aplicando a proporção do tempo, em valores, né, nós temos ali 3,99 em relação ao valor do benefício. Nós custeamos 10% de benefício do INSS e recebemos apenas 3,99. Eu fiz puxei um total aqui, neste exemplo, onde foi considerado 71 mil dias, 20% do INSS. Desses 20% de INSS, que muitas vezes nós estamos bancando pelo último salário, nós recebemos apenas 3,79%. Então, nós concedemos esse benefício com base, utilizando 20% do tempo, né, de regime geral, e recebemos apenas 3,79%, se comparado com a última remuneração. Isso, de fato, vai contribuir lá para o nosso déficit atuarial. Certo, professor? Então, você vai estar custeando um benefício com valor ali, como disse, muitas vezes com paridade, última remuneração, e vamos estar recebendo do INSS com base no que contribuiu para lá. Então, quando você pega em determinados municípios, esse percentual é ainda menor. Então, nós acabamos custeando um benefício com valor bem acima do que, de fato, nós recebemos de compensação. Eu estava comentando com o João que teve um município que a pessoa estava feliz da vida, que estava concedendo bastante aposentadoria e utilizando o tempo do regime geral. Mas por quê, né? Ela falou, vou receber aquela bolada depois de recurso. Não, a bolada que você recebe não chega nem aos pés do que você vai estar pagando, né? Então, o pessoal tem uma certa ilusão daqueles valores de fluxo acumulado que recebe, é uma bolada, é um valor considerável, né? Embora seja considerável, não se compara com o que nós estamos pagando, né? Coloquei aqui, atenção, procure seu atuário para saber como está sendo considerados os valores de compensação previdenciária nas suas avaliações. Nós temos ali, no sistema da compensação hoje, várias possibilidades de emissão de relatórios. Um deles, não sei se vocês já tiveram a curiosidade de pesquisar, é a simulação dos valores que nós temos a receber de fluxo atrasado. Estes valores, que normalmente são valores consideráveis, como o atuário está projetando isto na sua avaliação?
nós temos ali um período onde nós enviamos o requerimento e esta análise, até ter o deferimento do INSS. Então, esse período atrasado, que nós chamamos de fluxo acumulado, ou dependendo do período de estoque, como isso está sendo considerado na avaliação? Como está sendo projetado depois os fluxos desses requerimentos que estão lá encaminhados no sistema da compensação e só aguardando análise? Nós fizemos algumas simulações em municípios e quando você leva de fato todos os números que estão lá dentro do sistema, dá uma diferença significativa na avaliação atuarial, positiva, né? Assim, reduzindo muitas vezes o valor do déficit. Bom, nós tivemos aqui a questão, uma alteração em novembro de 2025. Antigamente, nós tínhamos a situação que concedeu o benefício, o INSS aprovou o requerimento, faz o pagamento. Agora, em 2025, aconteceu uma situação, uma alteração na 9796, que é a lei que regulamenta a compensação, que o que colocou? Que fica limitado os valores da compensação previdenciária com a dotação orçamentária. Esta inclusão aqui, ainda, hoje, com os valores que está sendo pago ainda de compensação, não está sendo utilizado. Mas a preocupação é como o governo federal vai estar utilizando desta inclusão. O que eu coloquei aqui, o antes dessa vigência e após a vigência, o que nós entendemos. Antes da vigência, nós tínhamos lá o deferimento feito, paga-se. Se não houvesse dotação, poderia estar fazendo as suplementações, enfim. Nós não tínhamos essa trava na legislação. Então, coloquei ali, existe o crédito reconhecido, a União deve pagar. Agora, com a vigência, o que nós temos? Existe o crédito reconhecido e uma limitação orçamentária, onde poderia estar sendo utilizado desta limitação para se segurar valores de compensação. Entendo que não vai estar sendo utilizado deste mecanismo para segurar os valores que está sendo liberado de recursos, né? Aqui, para chamar a atenção, eu fiz um mapeamento. Normalmente, nós fazemos um mapeamento de todo o país, dos números da compensação previdenciária, e ontem o que o secretário nos comentou sobre o aumento dos deferimentos em relação à compensação, realmente, de fato, existe. Ontem ele comentou em números de requerimentos, né? E aqui eu peguei em valores, o quanto a União, né, pagou de compensação previdenciária. Então, nós olhamos lá 2018, saindo de 3.900, 2, 3, chegando aqui em 2023 a um aumento significativo em relação aos valores. Então, muitas vezes, por conta da análise automática, que nós tivemos aí enxurradas de deferimentos, de requerimentos, e mostra que, de fato, nós estamos tendo aí uma liberação significativa de recursos. Então, vamos correr atrás desses recursos enquanto nós temos dotação orçamentária. Então, nesses períodos que eu considerei, foi 38 bi liberado de recursos. Agora, em 2026, o que nos chamou a atenção por conta dessa alteração legal é o quanto foi projetado de compensação previdenciária. Se nós temos aquela limitação, qual o valor que o INSS pode nos custear? Foi projetado 6.668.000. Então, esse valor foi o orçado e hoje seria a trava dos valores de pagamento. De fato, quanto fez o pagamento? Pegando no portal de transparência lá da Secretaria de Previdência, nós chegamos que o valor pago até a competência abril foi de 2.707. Então, nós temos aí 3.900 para correr atrás, para poder ter recursos liberados para a gente. Então, nós temos ainda uma margem para poder estar recebendo de compensação.
Tomara que nós tenhamos aí mais uma análise automática aí para... aqui, eu procurei fazer um mapeamento de todos os municípios do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que é o foco do Congresso, né? Onde eu peguei todos os municípios, os requerimentos que passaram dentro do sistema da compensação previdenciária, o quanto isso representa em valores. Normalmente, quando nós conversamos com os nossos clientes, a pessoa não tem ideia em valores. E quando você fala que tem requerimentos ali em exigência para que dê prioridades a esses processos, muitas vezes para ter uma análise mais célere, a pessoa não dá importância. Então, eu procuro sempre estar colocando números para que o pessoal possa entender. Todos os slides eu coloco que o cálculo ele é apenas exemplificativo. Então, cada caso é um caso, né? Então, aqui nós temos requerimentos aguardando análise médica, que é de responsabilidade do regime próprio. Esses dois estados de requerimento, vamos dizer assim, que a bola está no nosso campo. Nós temos que resolver esta situação para que o processo vá para a análise do INSS. Nós temos ali, de análise médica, nós temos 2.901 requerimentos aguardando análise médica, onde o médico do regime próprio vai analisar esse processo e esse processo vai dar sequência para que o INSS faça a análise deles. Então, são processos que estão represados ali, aguardando definição dos regimes próprios, né? Como também requerimentos em exigência, que nós temos um total de 18 mil requerimentos. O total destes requerimentos, dos municípios desses estados, está dando 21 mil requerimentos, sob responsabilidade total do município. O que eu procurei fazer? Eu peguei o valor médio do fluxo mensal de todos os municípios destes estados e procurei colocar valores para ter ideia o quanto isso representa. O que eu fiz? Distrito Federal recebe um fluxo mensal de 21. Peguei ali a quantidade de requerimentos que está em compensação, também do total dos municípios, e encontrei um valor médio. Em média, os requerimentos do Distrito Federal, quando deferido, gira em torno de R$ 1.281. Este valor, a média nacional, é por volta de R$ 426. Quando deferido um processo, o fluxo mensal fica em torno de 426. O Distrito Federal nos chamou a atenção, um valor bem elevado. Goiás, Mato Grosso do Sul, R$ 342, a média desse fluxo. E eu tirei uma média geral de todos esses municípios constantes no estado. Então, colocando ali números meramente exemplificativos. E o que eu fiz? Eu peguei a quantidade de requerimentos que estão sob responsabilidade nossa, no regime próprio, e multipliquei pelo valor médio. Nós temos ali, aguardando definição, né, nossa, no regime próprio, de aproximadamente 15 milhões mês. Considerando também uma média, eu peguei 65 competências, que são 5 anos, mais a competência do 13º, para ter uma ideia nesse fluxo, o quanto nós teríamos de valores referente a requerimentos, aguardando análise médica e em exigência. Nós temos um total de 997 milhões parados. Mais uma vez, uma média só em cima dos recursos que foi utilizado, né, assim, que foi realmente pago. Então, esses valores estão aguardando o nosso trabalho de estar cumprindo a exigência ou pedindo para que o médico faça essa análise para que o requerimento siga o processo. A partir do momento que está esse requerimento aguardando a análise do INSS, não temos o que fazer, é aguardar, mas o nosso trabalho foi feito. Depende da análise do INSS. Pasmem, também fazendo este levantamento, nós encontramos, na competência abril, 269 milhões bloqueados.
E ainda nós temos os motivos do bloqueio dos recursos da compensação, é a CND do município ou o contrato com a Dataprev. Nós temos 60 milhões bloqueados, aguardando a assinatura do contrato da Dataprev. Coisas bem simples que nós ali auxiliamos o pessoal. Um mês, o contrato normalmente já está regularizado e esse crédito liberado para o regime próprio. E a CND, que é um pouco mais complexo, que depende de situações de negociação do município, 209 milhões. Mas esses 60 milhões que está bloqueado, aguardando liberação, assinatura do contrato, chega a ser, hoje, assim, um absurdo, né? Um trabalho tão simples para ser feito e ter esses recursos liberados e o segmento do fluxo. Pegando, então, o valor total dos requerimentos aguardando análise e a exigência e análise médica, 997, mais 269, que é o total bloqueado, nós temos parados 1.267. Então, tudo isso nós podemos correr atrás. Se nós temos uma sobra lá de 4 bi ainda no orçamento, nós podemos correr atrás disso daqui. Normalmente, requerimentos em exigência, quando são requerimentos antigos, nós cumprimos, nós temos uma análise deles bem célere na liberação desses recursos. O que eu escuto muito do pessoal, eu não vou analisar processo e conceder, porque o INSS não está analisando o meu. Levantei o número de requerimentos que tem o INSS como solicitante e o município como solicitante. Então, nós temos ali 30% do total do requerimento é de responsabilidade do regime próprio. Muitos desses processos já estourou o prazo de análise de 360 dias. E, como eu disse, é muito comum o pessoal não analisar o processo, porque o INSS não analisa o processo deles. Tem um ditado que eu gosto muito, que é: nunca cobre dos outros qualidades que você não possua. Então, se o INSS não está analisando como você gostaria, você não pode deixar de analisar esses processos também, porque esse valor, depois de analisado, vai sofrer correções. Hoje ainda não está sendo aplicado, mas na legislação tem a previsão da correção destas análises, se feita fora do prazo. Aí eu queria chamar a atenção para vocês, pessoal, da recomendação do CNRPPS, a recomendação 1 e 3, que vem trazendo a questão de consultorias e assessorias. CNRPPS sempre muito esperto, muito atento com tudo que tem acontecido aí no nosso município, nos regimes próprios, né? Criaram ali uma recomendação, dizendo que a compensação previdenciária é uma atividade fim do município, do regime próprio, e que ele deveria estar fazendo esse trabalho. Concordamos com isso, e o cenário maravilhoso é o regime próprio ter um departamento de compensação para que tome conta desta situação. Mas, muitas vezes, nós temos municípios que o gestor ele bate escanteio e corre para cabecear. Então, nós dependemos ali de um auxílio, de uma atenção, muitas vezes de consultoria, para que consiga liberar esses requerimentos, não, encaminhar esses processos, dar o caminho correto deles, para que vá para o INSS analisar esses processos. E, na portaria 1467, que vai também ao encontro da recomendação, que as consultorias ela tem que contribuir para a melhoria de gestão. Então, nós não podemos pegar as consultorias e colocar, como consta na portaria, substituição de atividades decisórias. Então, a consultoria, quando bem feita, vocês têm um auxílio ali com uma liberação de recursos bem interessantes. Coloquei com cuidado algumas assessorias que nós temos visto trabalhar, que eu imagino que tenha sido esta a ideia do CNRPPS e muitos tribunais de contas, que o que é? Assessoria cobrando percentual em cima do valor recebido, do fluxo acumulado. Às vezes eles mudam, ao invés de colocar percentual, coloca valores, 10 centavos a 20 centavos a cada real liberado. Muitas vezes também
empresas que cobram por envio de processos, e enviam muitos processos que nem é passível de compensação, aposentadoria por invalidez integral, não foi utilizado o período de regime próprio, de regime geral, e enviam um sistema para cobrar esses valores dos regimes próprios, né? E depois, quando nós deparamos, tem um monte de processos que nem passível de compensação é. E também as empresas que procuram os municípios para fechar contratos com esses valores, como no regime próprio, muitas vezes nós temos a limitação da taxa de administração, o pessoal faz via prefeitura, cobrando esse percentual com valores ali absurdos. Então, é um direito do regime próprio, é um recurso líquido e certo, e que não tem que se pagar percentual em cima de valor recebido. Tá? E muitas vezes também, até coloquei ali, prometem facilidades que não existem. Então, o sistema segue, hoje o sistema segue uma fila de análise de processo e não tem como você fraudar esta situação e prometer liberação de recursos rápidos. Então, cuidado com estas assessorias. Coloquei aqui, já estamos terminando, um questionamento que nós normalmente recebemos ali dos municípios, que trazer para vocês que não adianta cobrar compensação de determinado requerimento, porque ele está prescrito. O pessoal entende que uma aposentadoria concedida há 10 anos, onde o benefício recebe até hoje, não tem direito à compensação, o que não é verdade. Então, nós temos a prescrição de valores anteriores a 5 anos da data do requerimento. E isso, o município vai ter a sua responsabilidade caso tenha prescrição desses valores, respondendo aí por renúncia de receita, enfim, uma possível improbidade administrativa. Mas todos os requerimentos, se sendo custeado até hoje, ele não tem a prescrição de valores, né? Se o INSS vai devolver os recursos, a outra pergunta, se o INSS vai devolver os recursos tudo de uma única vez, então não tem nada a ver os recursos que foi pago para o INSS com valores de compensação. Por quanto tempo nós vamos receber os recursos de compensação também, que nós vamos receber esse recurso enquanto o aposentado estiver vivo, e se houver a pensão também, se estende esses pagamentos também para pensionista. Caso de falecimento, o servidor veio a óbito, veio a pensão e o município não cessa este pagamento. Ele não cessa esse pagamento, justificando que ainda está pagando este benefício. Então, nós temos que cessar esta aposentadoria e fazer um novo requerimento de compensação, sob pena de glosa desses valores que foi recebido. Como faço para acessar a API? Então, a API não é acessível, vocês vão ter a liberação dessa porta, né? Então, o INSS vai abrir essa porta, a DataPrev, para que o sistema previdenciário de vocês consiga estar trazendo todas as informações e facilitando o dia a dia de vocês. Então, acaba trazendo a questão de baixo aqui também. Não posso contratar assessoria, que a lei proíbe, então, como eu disse, realmente nós temos assessorias que a contratação é questionável nesses valores exorbitantes, mas uma assessoria, muitas vezes, cobrando o valor justo e fazendo um trabalho auxiliando na liberação desses recursos, é perfeitamente justificável. Tá? O que nós não podemos não fazer o envio desses processos e justificar que nós não temos equipe, não temos condições de fazer esse envio desses requerimentos. Então, aí teria uma questão difícil de se justificar. Também aqui a questão do CRP, que muitas vezes o pessoal ainda confunde o CRP, não ter o CRP com a compensação. Então, hoje não tem mais nada a ver a questão do CRP, o município não ter o CRP, com o convênio da compensação. Muitos recursos desses que estão bloqueados lá, o pessoal ainda justifica que não vai fazer o contrato com a DataPrev por conta do CRP, lembrando daquele convênio que existia antigamente. Então, não tem nada a ver a questão do CRP. Então, os recursos que estão bloqueados lá estão pedindo para sair da conta da União e ir para o município, né? E deixar aqui uma reflexão, o que normalmente nós vemos nos nossos parceiros, né?
O principal desafio é a falta de equipe, gestão ou prioridade em relação à compensação previdenciária. Muitas vezes nós deixamos ali, fiquei durante quase 30 anos trabalhando no regime próprio de Rio Pardo, ali atrás do balcão ali. Sei da dificuldade de cumprir todos os prazos de Secretaria da Previdência, Tribunal de Contas, todas as concessões de benefício, funcionário querendo essa aposentadoria rápido, né? E temos ainda que fazer a compensação previdenciária. Então, o que nós normalmente observamos, o pessoal deixa a compensação de lado e fica focado no seu dia a dia. E mais uma reflexão: se existe nos municípios a cultura de recuperar esses recursos de compensação previdenciária ou apenas a concessão de benefício. Então, é outro ponto que nós sempre escutamos, eu tenho um monte de concessão de benefício a estar fazendo e ainda a compensação previdenciária. Então, como a compensação previdenciária normalmente, o Tribunal de Contas tem mudado muito isso, não tem uma cobrança ali incisiva imediata, onde você não envia, tem uma punição, o pessoal deixa de estar fazendo. Mas o Tribunal de Contas, já ciente dessa situação, Secretaria de Previdência, esses recursos que passa, às vezes, incorrer ali numa renúncia de receita, tem fiscalizado bem legal isso daí e cobrado dos gestores a falta desse encaminhamento. Então, pessoal, aqui já vou estar encerrando. Nós temos um grupo de WhatsApp que nós normalmente auxiliamos na medida do possível, tirando dúvida do pessoal em relação aos encaminhamentos de processo, dúvidas operacionais. E, caso vocês queiram acessar esse QR Code, nós damos todos esse suporte e, muitas vezes, os próprios integrantes do grupo vai tirando a dúvida e vai auxiliando todo esse trabalho em relação à compensação. Aqui embaixo tem o meu contato e o contato também do pessoal da Forinfo, caso vocês queiram conhecer o sistema fazendo a leitura da API. É o que eu queria estar passando para vocês. Agradeço a atenção e nós vamos estar aqui no evento até amanhã, no final do evento. Caso vocês queiram olhar a situação de cada município, todo esse mapeamento que nós temos de todo o país, nós vamos estar nos nossos estandes ali, estamos à disposição. Obrigado, pessoal. Agradecemos pelo conteúdo. Alexandre Ribeiro fará a entrega do presente como forma de reconhecimento.